Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Alencar, trazendo aqui mais uma reflexão para as nossas vidas. Vou ler aqui 2 Coríntios, capítulo 5, o verso 17, que diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse texto é um texto formidável. Agora, adiantemos um pouco mais para o capítulo 6, verso 4, diz assim: Antes, como ministros de Deus, recomendando-nos em tudo, na mútua paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amados, focado no primeiro verso que eu li, que é 2 Coríntios 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E focado no capítulo 6, na leitura que eu fiz, eu quero trazer uma reflexão aqui sobre o obreiro de Deus, o servo de Deus, o discípulo de Deus. Algumas pessoas, ou se não todas, querem ser discípulos de Jesus Cristo. Quem não quer, afinal de contas, é por isso que nós estamos na igreja. Mas há uma grande problemática entre querer e ser. As pessoas querem ser discípulos, e boa parte delas, no seu modo, e não no modo de Cristo. E nós estamos vendo aqui um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo, escrevendo mais uma de suas cartas e discorrendo alguns dos seus sofrimentos. E nós precisamos aprender com os discípulos bíblicos e aplicar esses ensinamentos às nossas vidas. Entre querer ser discípulo e ser discípulo, existem algumas coisas que nós precisamos observar. A primeira coisa é: Jesus te chamou? Se Jesus te chamou, de fato então, é para você ser discípulo. Primeiro, Jesus chama os seus discípulos. Eu tenho certeza que ele chamou. Não atemorize o seu coração. A palavra do Senhor diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então você foi chamado. Jesus te chamou. Agora, você foi chamado, existe um outro detalhe. Você precisa seguir a Ele. Não é Ele que vai seguir você. Agora, seguindo a Jesus, você vai precisar ouvir as suas palavras e obedecê-las. E para seguir a Jesus, nós precisamos desfazer de tudo que estava agarrado ao velho homem. A palavra de Deus diz, Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você precisa ser essa nova criatura. Se você está em Cristo, então você precisa seguir aos seus mandamentos. E aquele que está em Cristo, o que eu acho interessante, ele tem muitos anseios dentro dele, E alguns acabam se perdendo nesses anseios.
Quando nós conhecemos a Cristo, por exemplo, e aprendemos, conhecemos o seu senhorio, a sua grandeza, de fato o conhecemos como libertador, como salvador, entra um anseio dentro de nós, que é o de querer pregar para as outras pessoas. E aí eu digo que, de certa forma, é um erro que nós cometemos. Porque antes de querer pregar para as pessoas, a primeira coisa que nós precisamos para ser um discípulo de Jesus, primeira coisa é amar as pessoas. Todos nós queremos vislumbrar o mundo da pregação, do anúncio e tudo mais. Porém, boa parte de nós está anunciando sem um principal nos seus corações, que é o amor pelo próximo. Nós precisamos amar o próximo. E essa foi a alta recomendação de Jesus, quando pediram a ele para falar qual era o maior dos mandamentos. E aí ele diz: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, né? E ele ainda disse mais, para amarmos os nossos inimigos. O amor, ele é o ponto base de todo discípulo. Eu digo que se nós estamos pregando para pessoas sem amor no coração, nós estamos como o vento, indo para todo lado, sem saber para onde está indo. Como diz a indagação em Jó, ninguém sabe de onde o vento vem e nem para onde vai. E dessa forma são aqueles pregadores e pregadoras que não têm amor nos seus corações. O amor é o principal do discípulo. A primeira coisa que um discípulo tem que ter é amor. E se você tem amor, você não vai somente querer pregar. Você vai querer ensinar também. Dar os seus exemplos, estar com a pessoa, ver o seu progresso, o seu crescimento, insistir nos seus erros, estar do seu lado na tristeza, nas amarguras, nas angústias. Ora, acabamos de ler o capítulo 6. Relembre a leitura. Amados, quer ser discípulo de Jesus, quer ser pregador de Jesus, pregoeira da palavra de Deus, primeiro ponto e fundamental, tenha amor no seu coração. Pregar sem amar não é correto e não é o certo. Por isso nós precisamos amar pessoas. Por que nós precisamos amar pessoas? Porque esse é o objetivo de Deus e é o objetivo do Filho. João 3,16. Deus amou o mundo. Aqui ele fala de mundo, pessoas. E diz de tal maneira. O tal é nos trazendo a uma expressão maior, a uma expressão máxima, que deu o seu único filho, o Filho unigênito, para morrer por nós. Então o amor é a base da nossa pregação. Tem que ser a base da sua pregação. Se você diz que ama e prega a palavra de Deus, porém não se importa com seu ouvinte após os seus ensinos e a sua pregação, isso não é amor. Você tem que se interessar pela vida, do mesmo modo que Deus se interessou pela vida, dando Ele mesmo a vida do seu Filho. Você tem que interessar do mesmo modo que Jesus interessou. Quando ele entra na casa de Zaqueu e diz: hoje à noite há salvação nessa casa. Jesus estava sentado à beira de um jantar com eles. Jesus não só foi ouvido na beira do caminho. O seu sermão não só foi ouvido por Zaqueu, como Jesus sentou ao lado dele. Se nós de fato amamos, nós precisamos expressar esse nosso amor, em ter interesse pelas pessoas. Uma vez mais digo e friso, amemos. A palavra de Deus nos exorta para amarmos não com amor fingido,
Por isso, nosso amor precisa ser verdadeiro. Eu quero te convidar para uma autorreflexão. Como que está o seu amor pelas pessoas? Você tem um interesse maior em pregar do que amar as pessoas? Faça essa reflexão dentro de você. Como está o interesse do seu coração? O seu interesse é de amar as pessoas ou somente de dizer os textos bíblicos? Somente de sair por aí formando um bom sermão? Um sermão teórico digno de aplausos? Como está o seu amor pelas pessoas? O discípulo será lembrado pelos seus exemplos. É os seus exemplos que trará lembrança para os seus discípulos. E se você que é discípulo e tem desejo de ser um pregador ousadíssimo nas mãos de Deus, reforce o seu sermão amando as pessoas. Faça o seu sermão ganhar força e vigor amando elas. Dessa forma, trago para você essa reflexão mais uma vez e que o bom Deus te abençoe poderosamente e que possamos crescer em graça, em conhecimento. Amamos, não fingindo, mas de verdade. Deus te abençoe em Cristo Jesus.